seja muito bem-vindo ao nosso podcast Conexão Materna. Hoje estamos aqui com a psicóloga Rudicleia e com a psicopedagoga Ricássia. Olá, tudo bom, meninas? Tudo bem? Eu sou a Rudicleia, sou psicóloga clínica infantil. Tenho aí 21 anos de formação, né, da área da psicologia. Sou especialista em análise do comportamento aplicada, que é terapia ABA, ciência ABA. Também sou especialista, tenho uma pós-graduação em psicomotricidade e também em neuropsicologia. Trabalho com crianças neuroatípicas, né, e com crianças também com comportamentos desafiadores, com questões comportamentais e emocionais. Olá, Miriam, tudo bem? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar participando desse podcast. E eu sou Ricássia, psicomotricista, psicopedagoga e também analista do comportamento aplicada e sou especialista em alfabetização. Trabalho com crianças da primeira infância. Hoje vamos falar sobre os transtornos. O TDAH, o TOD, o TEA, né? E o que é esse transtorno, o TEA, transtorno espectro autista? É um transtorno, uma deficiência, né, que afeta algumas questões relacionadas à comunicação, social, dificuldade de socializar, dificuldade de linguagem, toda essa questão de dificuldade de atividade de vida diária, né, e a forma também de como esse ser, essa criança ou esse adulto vê o mundo da sua forma, né, da forma dele. Então, o TEA, ele fala que é um espectro porque essas habilidades, elas são diferentes, né, de um autista para o outro, esses déficits, né, essas dificuldades. Nem todo autista tem o mesmo sintoma que o outro. Eles são divididos em graus, né? Também tem os níveis de suporte que a gente fala, né? A autista nível de suporte 3, ele precisa mais de suporte do outro, né? Para poder dar conta e desenvolver habilidades que vão fazer com que ele tenha mais autonomia, né? Para que ele desenvolva uma comunicação mais funcional, mais assertiva, para que ele consiga se relacionar no meio social, né? E consiga interagir, né? E aí o nível de suporte 2, ele precisa um pouco menos de suporte, né? Ele não tem tantas percas, digamos assim, dessas habilidades. E o 1, consequentemente, também precisa um pouco menos de suporte, né? E não tem tantas percas também dessa habilidade. Por isso que a gente trabalha com programas, né, elaborados, programas específicos, né, elaborados para cada criança, para cada adulto ou adolescente. E o que é o transtorno opositor desafiador, o TOD? O TOD, ele é um transtorno de comportamento, né, que tem características comportamentais persistentes, né, comportamentos desafiadores. Geralmente, ele também é diagnosticado na infância e na adolescência, né, quando você observa crianças que têm comportamentos de desobediência, comportamentos mais hostis, comportamentos mais, como que eu posso dizer, de irritabilidade, né, comportamentos desafiadores, que nem a Rick ia falar. Crianças que desobedecem, figuras de autoridade, geralmente. Por exemplo, quando eu era criança, meu avô já falava assim para minha mãe: olha, você não bate de frente com a Miriam. Por exemplo, você quer um beijo para ela, fala: Miriam, não quero o seu beijo. Aí fala: não, eu quero te dar um beijo. Tipo, desafiando. Isso daí chega a ser um transtorno se tiver só essa. Não chega a ser. A gente fala muito em comportamentos reforçados, né? Às vezes era só um modo que de chamar a atenção. E isso era reforçado pelo seu avô, que falava bem assim: olha, não bate de frente com ela, fala ao contrário, né? Então, isso era um comportamento que foi reforçado por um tempo, né? Digamos assim. A gente não pode pegar uma característica de um comportamento e dizer que é TOD porque a criança está naquele momento sendo opositora ou naquele momento sendo desafiadora.
são comportamentos persistentes. E mais né? ou menos na idade de 2 anos, que fala que é da adolescência da criança, eles têm muito dessa característica, não é? Porque na primeira infância, até a vida, digamos assim, adulta, né, a gente tem a formação da maturidade emocional, que são, na primeira infância, a gente fala controles inibitórios, né, das emoções. Então, uma criança de 2 anos, ela ainda não tem maturidade para saber como lidar com certos comportamentos ou com certas atitudes da sociedade, né, em relação a ela. Então, ela vai reagir de uma forma talvez mais por instinto, né? Então, a gente aprende através das nossas experiências, digamos assim. Eles não conseguem controlar as emoções ainda, né? Não tem esse controle ainda. Então, se ela tá com raiva, ela tá com raiva. Se ela tá triste, ela tá triste, né? E o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH? O TDAH, ele é um transtorno neurológico, né, que a gente fala, que pode também ser diagnosticado na infância. Geralmente, a gente costuma dar o diagnóstico do TDAH na fase da alfabetização, né, quando a criança começa o processo da alfabetização na escola. Mas isso não significa que ela não demonstra sinais antes, né? Sintomas que são perceptíveis pelos professores. Olha, é uma criança muito hiperativa, reage com impulsividade, ou é uma criança que não consegue permanecer muito tempo focada numa atividade, se distrai com facilidade, né? Todos esses sintomas, eles são perceptíveis, né? Na primeira infância também. Mas o diagnóstico mesmo, que a gente costuma dizer, olha, realmente, essa criança tem o transtorno do TDAH, é mais na fase da alfabetização. A minha filha entrou na fase da alfabetização bem na época da pandemia, onde que era por televisão, falou. Aí nisso, quando ela voltou para a escola, ela teve dificuldade de ler e ficou um pouco atrasada. Aí eu ficava preocupada, falei, meu Deus, será que tem algum transtorno, algum TDAH, né? Mas aí eu paguei uma professora particular e fui vendo, e ela é tipo assim, ela não prestava muita atenção, mas eles falavam que ela não prestava muita atenção porque ela ainda não estava sabendo ler. Então, como o pessoal estava lendo, aí ela pegava e fazia outras coisas. Aí, quando ela começou, aí ela ficou mais focada. Aí ela foi aprendendo mais. Mas aí a gente tem que ficar cuidando, né? Falar, será que tem TDAH ou será que foi por causa da pandemia? Na época da pandemia, a gente teve bastante questões relacionadas é um bebê de pandemia, né? Por isso tem essas características. Ele não socializou na primeira infância, né? Na fase que deveria socializar, não podia descer para um parquinho, não podia isso, não podia aquilo outro, né? É um bebê de pandemia, por isso que é assim. A gente não pode levar isso para uma realidade, digamos assim, definitiva, né? Ela não tem essa habilidade porque é um bebê de pandemia. Mas se tem o déficit, tem que ser desenvolvido, tem que ser trabalhado, entendeu? Entendi. Independente da forma como foi condicionado na época, como foi a experiência dela escolar na época. Apresentou o déficit, tem que ser diagnosticado, ou tem que ser avaliado e tem que ser trabalhado, para que isso não se torne uma bola de neve, né? Você fez certo, contratou uma professora particular, trabalhou a dificuldade dela e ela desenvolveu. Sim. Imagina se você deixasse isso para trás. Hoje ela teria uma dificuldade muito maior na leitura, na escrita, na interpretação. Sim. Né? E esses transtornos entre si, eles se confundem? Dá para confundir? Olha, eles dá para se confundir. Geralmente o que se confunde mais é o autismo, né, que a gente fala nível de suporte 1, com o TDAH. Os sintomas são bem parecidos, né, mas com avaliação clínica, aplicação de protocolos, fazendo uma avaliação do histórico de vida, né, desse paciente, não só através da fala desses pais, mas fazendo observações em ambientes diferentes, como escola, casa, né, um ambiente mais social, uma festa que essa criança participa,
fazendo anamneses com professores também, entrevista com professores, conversando para saber como que é o comportamento dessa criança na escola, a gente consegue diferenciar bem. E no caso, transtorno espectro autista, geralmente eles não gostam que muda a rotina deles. É aí que entra a questão do espectro, né? Nem todos os sintomas grau, são né? parecidos, né? Muitas vezes tem autista que não tem dificuldade com a rotina, mas outros sim. Tem autista que é mais visual, outros não. Então depende muito daquilo que está em déficit e daquilo que é avaliado, né? E como que os pais precisam já se preocupar para procurar uma ajuda? Como que eles podem perceber que os filhos têm algum transtorno? A gente costuma falar e orientar da seguinte forma: sempre que você perceber qualquer atraso no desenvolvimento do seu filho, é importante buscar ajuda. Principalmente na primeira infância, que é onde acende aquela alerta que os pais têm que ficar mais em observação, né, com os filhos, para que eles não levem aqueles prejuízos lá na vida adulta. No caso de 0 a sei lá quantos anos, ele tem que ficar durinho, já tem que engatinhar. Se não engatinhar naquela época, já pode acender. Já pode observar. Não deixa, não entra naquele mito de que cada criança tem seu tempo. Sim, né? Sim, eu escuto muito isso. Cada criança... Isso, tem seu tempo. É no tempo dela, deixa essa criança no tempo dela. Mas e se esse tempo se prolonga? Né? Porque quanto antes você souber, melhor é para a gente poder fazer todo o tratamento. E que hora que procura uma ajuda profissional? Quando você começa a ver que essa dificuldade começa a generalizar e atrapalhar essa criança na sua rotina, na sua vida diária, rotina de vida diária, rotina social, né? Quando começa a ter a criança começa a se isolar, né? A ter dificuldade de socializar. Quando você percebe que essa criança tem um atraso de fala, quando essa criança não conversa, tem pouco contato visual, quando a criança não atende quando chamada, né? Eu tenho filhos gêmeos. E eles faziam na primeira escola deles, foi uma escola montessoriana, né? E eu tenho uma que sempre tem uma que manda, vamos dizer assim, e o outro mais que obedece. Meu pai ficava preocupado, porque nas fotos da escola, meu filho sempre estava ou sentadinho, meio isolado, e ela já conversando com bastante pessoas. Só que o pessoal da escola me procurou e falou: Miriam, é o seguinte, Damares manda no Natanael. E ela tem ciúme dele e não quer que ele tenha amigos. E ele obedece ela. A gente vai ter que separar eles de sala. Aí ele se desenvolveu. Mas tem muita gente que vê esse comportamento e fala: ele não socializa. Eu acho que ele tem algum problema. Mas são várias coisinhas que você tem que ver, né? Por isso que é importante o olhar, né? É um olhar mais profissional. Professores que têm um olhar mais profissional, mais clínico, digamos assim, ele consegue observar melhor o que está causando aquela exclusão dele, aquele recolhimento dele, né? E eles observaram que era a forma como a irmã lidava com ele, se relacionava com ele. Tanto que quando se separaram, ele deslanchou. Aí ele era amigo já de todo mundo da sala. Porque ele não tinha mais aquela figura, né, de, digamos assim, autoridade. Como é o processo de diagnóstico? Geralmente a criança ela vem encaminhada sempre por alguém, né? É muito difícil esses pais buscarem o tratamento ou o diagnóstico por conta. Geralmente é a escola que observa algum comportamento que, né, esse comportamento aí não está muito dentro do padrão, né? E faz uma reunião com os pais e pede para que os pais busquem uma avaliação. Ou pediatra, né? Ou os próprios pais percebem alguma dificuldade, levam num psiquiatra, num neuropediatra infantil, e o pediatra, esse psiquiatra acaba
encaminhando também para uma avaliação. O diagnóstico é sempre feito, principalmente, inicialmente, por uma entrevista que a gente chama de anamnese, né, onde a gente vai entender toda a questão da vida, né, dessa família, a rotina, o que trouxe esses pais a buscarem essa avaliação, como que foi, como que essa criança foi gerada, né, se foi uma criança que foi programada ou não, como que foi essa gestação, se teve um acompanhamento, como foi o parto, né, se essa criança é prematura ou não. Então, a gente faz uma anamnese da vida dessa criança, desde o nascimento até a fase que ela se encontra. E para ter o diagnóstico são vários, são médicos, especialistas. Geralmente a gente costuma fazer a avaliação neuropsicológica, né, dessa criança. Depois da avaliação neuropsicológica, é encaminhado lá que a gente fala de encaminhamento, né? A gente costuma ver durante a avaliação os déficits, né, dessas habilidades que estão em atraso, e lá mesmo a gente já coloca os encaminhamentos, tipo, buscar o neuro, né, o psiquiatra para avaliação do diagnóstico, acompanhamento com fono, porque apresentou um atraso de fala significativo, acompanhamento com terapeuta ocupacional, porque a criança apresentou uma sensibilidade, um transtorno sensorial, né? Acompanhamento com a psicopedagoga, porque apresentou aí um atraso nessa aprendizagem. Então, a gente já costuma colocar, né, alguns acompanhamentos, direcionar isso para o neuro ou o psiquiatra, para que ele avalie e dê o diagnóstico e encaminhe essa criança para o tratamento. Ou, às vezes, também aquela criança vem por indicação da escola, né? Por a escola ter relatado para os pais para levar numa psicopedagoga. Quando chega nessa psicopedagoga, ela vai fazer toda essa anamnese, rastreio todinho com a criança e percebe que tem outras coisas que estão afetando essa aprendizagem da criança. Vem somente com, ele não consegue ler. E aí a psicopedagoga consegue fazer todo esse rastreio e aí vê que tem em déficit outras dificuldades, né, maiores que precisaria de uma psicóloga, porque no caso da criança é comportamental, então entra a psicóloga, já a psicopedagoga faz o relatório e entra com a psicóloga. Ela relatou que a criança não socializa, então aí acendeu um alerta, às vezes a escola não percebeu, só percebeu que é a dificuldade de ler, às vezes pode ser uma dificuldade no processamento também, da criança, ela lê, mas não entende, não interpreta. Mas ela já sabe ler, já é alfabetizada, mas está com essa dificuldade. Então, a mãe tem que buscar essa ajuda e pesquisar mais a fundo ainda o que está acontecendo com o seu filho. Porque não é só uma dificuldade na leitura, pode ser um transtorno, ou pode ser uma metodologia inadequada da escola, ou pode ser a questão da família também, né? Porque tem tudo isso que leva a uma separação dos pais, ou até mesmo um emocional da parte de que perdeu algum ente querido. Então, tudo isso leva a não descartar nada, né? A gente poder fazer essa intervenção adequada com essa criança. Hoje em dia até o excesso de tela, né? Isso, o excesso de tela também, dormir, às vezes dorme tarde, acorda cedo, vai para a escola, chega, fica com alguém, aí fica na tela, entendeu? Tem tudo isso que vai levando em consideração, né? Para a gente acender um alerta para essas crianças. Tem mãe que dá a tela para a criança com 1 aninho, 2 aninhos, e ela já vicia em tela e ela já não interage mais com as outras pessoas, que só quer saber da tela, né? E aí perde habilidades. Não desenvolve, né? Por isso que hoje até tem que de 0 a 2 anos, nada de tela. Já tem as idades e falando quantos minutos de tela que pode ficar, quanto tempo de tela. Isso. Porque o pessoal tá muito viciado em tela desde pequeno. O que acontece muitas vezes também, os pais questionam, meu filho não socializa, meu filho não interage, meu filho não tem uma comunicação, né? Não tem a linguagem expressiva e receptiva. Muitas vezes você vai ver, fazendo a anamnese e toda a avaliação dessa criança, é o excesso de tela. Tirou a tela, essa criança desenvolve. Não é nenhum transtorno, era só a tela. Só a tela.
Muito triste isso, Triste. né? Como que os pais e até a escola pode ajudar a colaborar nesse tratamento? Geralmente, quando a gente faz todo o processo de avaliação e a gente vai começar um tratamento, né, um protocolo, é feito um programa individualizado para cada criança, né, de acordo com as áreas que estão em déficits, né, que precisam se desenvolver essas habilidades. Diante desse programa de intervenção que a gente fala, que é o PEI, Programa de Intervenção Individualizado, a gente acaba orientando todo o contexto social que envolve essa criança, família, escola, né? Orientando a forma de lidar com essa criança, como aplicar aqueles protocolos, como reagir diante de um comportamento desafiador, né? Toda essa interação que a gente faz, essa orientação para pais, professores, ajuda a dar um suporte e potencializar ainda mais esse tratamento, né? A forma que a escola pode ajudar é acolhendo essa criança, inserindo essa criança nas atividades sociais dessa escola, né? Montando, além do programa que a gente desenvolve na clínica, né, e para a família, montando também o programa especializado da escola. De que forma? Observando quais são as atividades escolares que essa criança tem e montando um programa diferenciado para ela, né, para que ela possa acompanhar essa turma e não ter grandes atrasos. Um menino que estuda na escola dos meus filhos, que ele geralmente não faz prova, né? Aí eu lembro que uma filha falou para mim assim, mãe, mas é injusto, porque ele não faz prova e eu faço. Eu falei, não, a gente tem que ver como que ele tá para ele ficar igual vocês, né? Sim. Vocês já têm, como é que eu consigo falar? Já está estudando, não tem transtorno, ele tem. Então, já porque criança não vê essa diferença, né? É muito difícil para eles. Por isso que a importância do PEI, porque o professor, no início do ano, ele faz aquele rastreio, aquela avaliação diagnóstica, né, na criança, aí vê qual o nível que ele está. E ele consegue adaptar uma prova para quando for o dia da prova, aquela criança não ficar sem prova, porque outras crianças percebem, ou até mesmo eles conseguem se sentir que está excluído, entendeu? Sim. Tipo, por que eu não faço prova? Eu sou menos inteligente. Aí vem aquela, você não sabe qual que é o pensamento da criança, Sim. né? Então, por isso que é a importância do PEI, que eles vão fazer certinho da onde que eles vão começar, qual que é a adaptação certinho que eles vão fazer para aquela criança, para eles conseguirem fazer a prova junto com as outras crianças no mesmo tempo, no mesmo horário, no mesmo dia, e eles se sentirem acolhidos e incluídos, né? Que é o principal. Sim, verdade. O que é mito e verdade sobre a cura e uso de medicamento? O mito é que o autismo, ele não tem cura, né? A criança, a gente vai trabalhando com a criança, e de acordo com as habilidades que eles vão adquirindo, eles vão se desenvolvendo e lá na vida adulta eles vão conseguindo ter mais habilidades e se desenvolver e estar inserido naquele meio com mais facilidade, né, com mais autonomia. Ele sempre vai ser autista. Sempre vai ter autista. Não tem cura, não né? Tem cura. Que são transtorno. E nem esse opositor, nem o TDAH, eles têm cura. O TOD, por ser um transtorno de conduta na vida adulta, que a gente fala quando ele não é trabalhado na infância, o TOD geralmente a gente fala que é mais para a infância, né? Na vida adulta já é falado como transtorno de conduta. Por ele ser um transtorno de comportamento, a gente consegue trabalhar habilidades para que essa criança desenvolva habilidades de enfrentamento, né? De lidar com com frustrações do dia a dia de uma forma mais assertiva. Então, a gente tem diminuição desses, como que eu posso te dizer? A gente consegue diminuir comportamentos desafiadores, né? Sim. Mas isso quando é trabalhado desde a infância. E qual que é o papel da psicopedagoga nos transtornos? Então, o papel da psicopedagoga, ela avalia, né? Faz toda a anamnese e essas coletas de dados
E aí ela vai na raiz do problema. Ela vai avaliar, fazer a aplicação de testes, e a partir daí ela faz a avaliação para descobrir o que está causando. É uma dificuldade na matemática, mas tem que descobrir o que está afetando. Às vezes pode ser que a criança, como ela não tem um processamento, ela não consegue processar a informação, ela tem dificuldade em fazer os cálculos. Um exemplo, na leitura, ela tem dificuldade na leitura, mas eu tenho que saber o que está levando essa dificuldade na leitura com ela. Pode ser que seja, ela não conseguiu ser alfabetizada ainda, e aí simplesmente estão querendo que ela leia e bate na tecla para fazer aquela leitura. Mas tem que saber o que está por trás, é a raiz do problema. Então, a psicopedagoga ela vai identificar a raiz do problema, que pode ser, ela fez dificuldade na leitura, pode ser dislexia, ela troca letras, troca sílabas, entendeu? Então, pode ser isso. E, um exemplo, na matemática, fez a avaliação, descobriu, era uma dificuldade na descalculia, entendeu? Tem problema em matemática, em resolução dos problemas. Tudo isso leva a psicopedagoga a fazer uma análise mais minuciosa, um olhar mais atento para descobrir a queixa, para descobrir a raiz do problema, porque a queixa a mãe já trouxe, que é a dificuldade na leitura. Então, a psicopedagoga vai fazer uma avaliação bem elaborada para descobrir qual que é a raiz do problema. E trabalha em cima disso também, né? Desenvolvendo essa dificuldade que se apresentou lá na parte da alfabetização, por exemplo, e ninguém percebeu. E na comunidade? Como que ajuda a acolher essa família e essas pessoas que têm um transtorno? Eu acredito que a sociedade deve ser menos julgadora, né? Ter um olhar mais acolhedor, né? Se colocar um pouco mais no lugar desses pais, dessa família, dar um suporte, oferecer uma ajuda, né? Acolher, né? Tudo isso a gente fala que é inclusão. Julgar menos. A partir do momento que você consegue olhar a dificuldade do outro, perceber que aqueles pais não são pais irresponsáveis, que não dão limite, né? Mas que sim enfrentam uma dificuldade com o comportamento do filho em função de um transtorno, em função de uma deficiência, né? Ou até mesmo de um comportamento como o TOD, procurar acolher mais, porque não é fácil, né? Esses pais já estão num nível de ansiedade, de frustração muito alto, né? Lidando com isso. A gente costuma até falar a questão do campo de guerra, né? Você vive a todo momento em alerta. Sim. Né? Você não sabe o momento que aquela criança vai desregular. Então, você vive como se você estivesse a todo tempo esperando um tiro de algum lugar, né? E os pais já estão vivendo isso. Sim. E nós, na sociedade, vamos julgar, ainda vamos ir lá e falar, não, você está errado, Não, vamos acolher, né? Vamos ser mais acolhedores e menos julgadores. A minha filha, ela tem uma amiguinha que ela tem um transtorno de espectro autista e ela falou assim, mãe, a minha amiguinha falou que ela não gosta que abraça ela e ela falou que é autista. Falei, então brinca com ela, mas não abraça ela. Sim. Né? Porque não é isolar a criança, é fazer ela adaptar, é ensinar como que ela brinca. Sim, né? Isso mesmo. E elas mesmo hoje em dia estão falando, olha, igual a amiguinha dela falou, sou autista, não gosto que me abrace e eu quero brincar com você. E viraram amiguinha e brincam, mas aí ela respeita o transtorno da amiguinha. É o respeito, né? É o respeito. É você respeitar o próximo dentro das condições dele, assim como você também gostaria de ser respeitado dentro das suas condições. Porque é difícil uma criança entender, mas por isso que deveria juntar mais. Por exemplo, geralmente a criança com algum transtorno, ela fica mais isolada, as outras crianças não gostam de brincar tanto com ela. Aí eu sempre expliquei para meus filhos, não, vão lá e ajuda.
Uma vez uma professora falou assim, mãe, não, isso daí não foi nem a professora, foi a mãe do amiguinho que falou. Eu falei assim, olha, eu nem sabia que o amiguinho dela da escola tinha autismo, e isso daí antes do primeiro ano, lá no Montessori. Chegou e falei assim, mãe, você sabia que Maria é a única aluninha que o meu filho deixa pentear o cabelo? Ela vai lá, penteia o cabelo, ela nem falava direito, mas ela já ajudava o amiguinho. E depois vai lá, pega água para ele e diz que é todo dia. E é um amor assim, e ele não falava, só que ele pedia, ela já sabia, e eles eram crianças, acho que ela devia ter uns 4 anos, e ela já ajudava ele, eu achava isso daí muito bonitinho. As crianças, elas são muito acolhedoras. São. Muito acolhedoras. São. Quando a gente fala assim, geralmente a criança não entende, elas entendem mais que um adulto. Sim. Né? Então, por quê? Porque a gente fala que as crianças, elas compreendem e acolhem melhor que um adulto, né? Tem muitos pais que eles negam que os filhos têm algum transtorno. Uma vez eu conheci uma menina que falou para mim assim, Deus não me daria um filho assim, né? Mas o que falar para esse pai, para essa mãe? Que você vê que o filho precisa de ajuda e eles falam, não, porque o pai é assim, porque o tio foi assim, e eles não querem enxergar. É muito difícil quando a gente enfrenta uma situação dessa, né? Porque o processo de negação, ele tem que ser muito bem trabalhado. A gente acaba querendo ajudar e muitas vezes traz até um desconforto, né? Nessa questão do relacionamento da gente com a família, né? Então, o que fazer diante disso? Orientar. Olha, observando, né? E avaliando, assim, o comportamento. Será que não seria importante você buscar uma orientação de um profissional especializado para ver se realmente está dentro, né, do desenvolvimento, está dentro do padrão, né, daquilo dito normal, né, para a idade? Olha, dá exemplos, né? Lembra do fulano de tal, com filho tal? Então, o filho dele também tinha mais ou menos esse comportamento. Ele foi lá, tirou dúvidas, né? E o médico realmente, o profissional avaliou e disse, olha, é só uma dificuldade pontual, né? Que precisa ser trabalhada, que vai se desenvolver. Não seria importante ou interessante você também buscar uma orientação diante disso que a gente percebe? Né, eu vejo que não sou a primeira pessoa a estar te dizendo isso, mas é muito difícil quando existe a negação. O que acontece? Os pais, muitas vezes, eles idealizam, né, o filho perfeito. Sim. E quando esse filho vem ao mundo, foi aquela criança desejada, planejada, né, que você idealizou, que tanto você sonhou, e quando começa a desenvolver, você até percebe que ali tem alguma coisa, mas nega, porque o filho é perfeito, né? Então os pais não conseguem enxergar de verdade e admitir aquilo. Então precisam da orientação de todo mundo, né? Da escola, da família, dos amigos, né? Por mais que seja difícil para esses pais aceitarem, por mais que seja difícil para a família falar, uma hora eles vão ver que realmente ali tem um atraso, ali tem um comportamento que precisa ser avaliado. E quanto mais demorar... Quanto mais demora, mais tardio fica, né, esse desenvolvimento. Porque tem muito até autista. Minha irmã é professora de medicina e ela teve um aluno autista que hoje é médico. Mas por quê? Porque foi trabalhado desde a infância, né? Eu tenho um paciente hoje que faz faculdade, né? Então, assim, porque recebeu também um diagnóstico precoce. Por isso que a gente fala que o diagnóstico precoce ele é muito importante. Porque quando é trabalhada essas habilidades desde o início, desde lá da primeira infância, essa criança desenvolve, né? E tem uma certa autonomia, né? Nessa adolescência e nessa vida adulta. Consegue ter as suas atividades de vida diárias,
fazer, né, suas atividades de vida diária, ser independente, ter autonomia, estudar, ter uma profissão, ter uma rede de socialização, um relacionamento. Eu vi até no Instagram da vereadora Maísa, eu vou falar porque ela colocou no Instagram, é público, como que eu achei lindo o filho dela indo viajar sozinho. Ele é autista, eu acho que, eu não sei, mas eu acho que de grau 2, eu não sei se é grau que fala. É nível. Nível 2. E ele viajou sozinho, e aí eles ainda brincaram, que ela queria ir junto, ele falou que não, mas eu achei muito lindo, e ainda fiquei com o coração na mão, que a gente que é mãe, a gente já fala, meu filho vai viajar sozinho, imagina um filho especial, né, tem que ser uma mãe muito especial para fazer o filho voar. Mas aí que entra aquela questão de que não somos eternos, né? Sim. Verdade. Então a gente precisa dar essa autonomia para eles, a gente precisa ensinar eles a lidar com o mundo lá fora, né? E é dessa forma, é você ensinando, é você trabalhando essas habilidades e é você dando a experiência. Porque a gente tem medo do mundo, porque o mundo é mau, mas a gente tem que ensinar eles a andar sozinhos. Né? A gente tem que ensinar, porque não somos eternos. E aí? Depois da gente, quem vai dar este suporte? Né? E quais as mensagens que você pode deixar para uma mãe e para um papai que está passando por esse processo? Então, o que eu vou deixar hoje para as mães é que, mãe, respira. Você está fazendo o melhor que pode, com o que tem, e isso é o suficiente. Nem todos vão entender o que você e seu filho estão enfrentando. Mas saiba, você não está sozinha. A cada consulta, a cada reunião, a cada lágrima silenciosa, você está construindo um caminho de amor, coragem e transformação. Confie no processo, celebre cada pequeno avanço e abrace nos dias difíceis. Você é a força que seu filho precisa. E mesmo quando há dúvidas, é nessa entrega silenciosa que mora o verdadeiro poder de ser mãe. Você é capaz, você consegue. Você não precisa ser a Mulher Maravilha, de poder querer abraçar tudo, mas abrace o que está ao seu alcance e vá em frente com a ajuda com o seu filho para que ele possa ter essa evolução a cada dia mais e seja a mãe. E as pessoas podem entrar em contato com você? Como que é para entrar em contato? Para as mães que querem conversar com vocês? Eu vou deixar aqui o telefone da clínica. Lá nós trabalhamos com uma equipe multidisciplinar, né? Desde que da primeira infância, adolescência e adultos, tá? Não só com transtornos, mas também com questões emocionais, comportamentais, tá? O telefone da clínica é 992790648. Nós estamos localizados ali no Jardim Cuiabá, na Rua das Violetas, Clínica Contato, e também tem o Instagram, Clínica Contato, que vocês podem entrar, dar uma olhadinha, assistir todo o conteúdo, seguir. O DDD é 65, né? 65, isso. Muito obrigada pela entrevista. Tirou dúvida de muitos pais. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Espero que tenha sido útil, né? Tenha ajudado as pessoas, algumas famílias. E eu me coloco à disposição, acredito que a Rica também, a orientar, a tirar dúvidas. Podem entrar em contato para esclarecer qualquer dúvida que tiver em relação ao desenvolvimento ou comportamento do filho. E vocês compartilhem, curta e comente, tá bom? Muito obrigada!